Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast. E agora chegamos no episódio número 7 de What If, sobre o qual iremos falar muito hoje. Hoje tem episódio polêmico aqui no Nerdverso Cast. Ó, E também chegamos no nosso episódio número 40 dos podcasts aí, né? Que começaram aí com o Marvel Cast e depois se transformou, né? Ampliou, cresceu, né? Perdeu aí os limites. E agora é o Nerdverso Cast. Para você que está nos assistindo pelo YouTube, oi, tudo bem? Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E deixa eu receber aqui o meu grande parceiraço, Leandro. E aí, e meu? aí, grande Diegueira, tudo bem, cara? Assim, ó, sejam bem-vindos ao Nerdverso, eu sou Leandro Viana, e como o Diego falou, né, a gente chegou ao 7º episódio de Orif, né, do Thor Festeiro, o Rei do Camarote ali, era um episódio que eu queria muito, sim, assistir, mas antes de vocês souberem, de vocês ficarem sabendo do que a gente achou, né, desse episódio, já vou adiantando, uma pessoa que amou muito, a outra pessoa não gostou tanto assim, né? Mas antes de começar, a gente sempre começa aqui com nossos abraços e beijos pro pessoal que interage, que nos segue lá no nosso Instagram, no @nerdversocast. E os abraços e beijos desse nosso episódio vão pro Caio Palmieri, Rodrigo Parreira, Andressa Rodrigues, pro Marcos Vinícius Guedes, pro Hiroyuki Nunes, pra Débora Ellen, pra Mari Nunes, Evelyn Santos, pro @Eduardo Corinto, pro Marcelo Coelho e pro Daniel Ferreira Diego. Boa! Grande abraço, gente. Muito obrigado por seguir a gente, por interagir, por estarem presentes com a gente, tocando junto esse projeto, essa loucura que é o Nerdverso, porque é por vocês que a gente faz todo o nosso esforço, todos os nossos vídeos e pesquisas e posts e apresentações e análises. Então, é muito bom poder contar com vocês. Obrigado. E quem ainda não segue a gente, não sabe onde é que a gente tá, bora lá então, ó. No Instagram, no @nerdversocast, segue a gente lá com bastante conteúdo visual. Estamos no canal no YouTube, no Nerdverso Cast, com vídeos de análises, vídeos de referências e também o vídeo com a íntegra de todo o nosso podcast, mas a gente aparecendo aqui para vocês, dando um oi aqui, vocês vendo nossos rostos e também os fundos que eu coloco aqui, as brincadeiras. E também para quem gosta mais, né, daquela coisa mais sutil, mais de ouvir o seu podcast no seu ouvidinho, no seu fone, ou fazendo alguma coisa, ou quando vai deitar, enfim, como você acha melhor. Sim, estamos nas diversas plataformas de áudio e a gente acaba citando sempre o Spotify por ser a mais conhecida. E aí, Leandro, por onde começamos por hoje? Vamos então já falar do nosso episódio, né? O IC dessa semana aí nos apresentou como seria o Thor, né? O quão diferente ele teria se tornado se não tivesse ali crescido ao lado do Loki, sem o irmão para desafiar ele ali todo o tempo, né, Diego? E nessa realidade aí não ocorreu isso porque o Odin ele resolveu devolver o Loki lá para os gigantes de gelo. O que tu Exato. achou desse IC aí dessa semana? Bem doido, né? O episódio mais maluco foi esse, né? O episódio mais doidão, assim, surtado. Episódio. Nossa, o roteirista tava loucaço das drogas, tava piradão. E aí, o EC, né? O evento que faz ali a desconexão, né? Um evento bem estranho, né? Assim, mas também não acho tão assim discrepante. Não acho que seja uma coisa assim, tipo, nunca aconteceria. Não, nada a ver. Não, Né? algo bem normal. O Odin não era uma coisa. O Odin não era um cara assim maldoso, né? Teve alguns comportamentos aí, né? Pra gente contestar, polêmicos, mas ele, né, na maioria das vezes tentava fazer a coisa certa, tentava fazer as coisas pelo bem, pelo certo, né? E aí, então, por que não, né, entregar o Loki aos seus donos, aos seus pais, né? Agora, a variação maior que eu vejo, na verdade, não é até o Odin devolver o filho, né? A questão maior é a amizade entre o Ah, Loki sim. e os gigantes de gelo. Muito Ali legal. já é um pouco mais assim exagerado, né? Porque uma coisa é o Odin devolver, no sentido de assim, cara, não é aqui que tá minha guerra, minha desavença com vocês não tá aqui. Mas aí daí a rolar toda essa parceria daí já é um pouco exagerado. Né? Sim. Mas, ô Diego, vamos então revelar, acabar com esse mistério que a gente jogou lá no Instagram, que um dos integrantes do Nerdverso gostou muito do episódio, o outro não gostou, e aqui a gente fez uma enquete lá, e com 65%, Diego, estão dizendo que quem gostou do episódio foi tu. Hum, Ó, o público dizendo...
E o público parece que conhece a gente mesmo, hein? Porque realmente foi tu que gostou. Eu já vou falar do episódio aqui, porque eu não gostei, assim, ó. Fácil pra mim, é o pior episódio da série, tá? Eu achei muito infantil, uma história fraca. Foi um episódio, assim, com um monte de referências jogadas, sabe? Um roteiro que não faz sentido nenhum. E só ali nos últimos 10 segundos eu posso dizer que eu achei interessante. Mas, né, eu vou falar algumas coisas legais do episódio, né? Não se preocupem, tá? Mas não vou falar agora, porque eu já vou começar a fazer a primeira crítica aqui, que é o nome do episódio, Diego. Porque o nome do episódio é E se o Thor fosse filho único? Mas o Thor não é filho único. Existe a Hela, Diego. A Hela é irmã dele. Então, ó, tudo começa errado já. Já começa pelo título errado. Boa, boa. Ah, não tinha pensado nisso, cara. Essa daí foi massa, hein? Ah, Não tinha me ligado. eu Todo vim mundo sempre esquece preparado. a Hela, né, cara? Coitada da Hela. Sempre esquecida por essas e outras que ela chega, né? Surtada, enlouquecida lá e detonando todo mundo. Falando na Hela, aparece no filme o Scourge, né? Que é aquele Ah, sim. asgardiano O que executor, durante. em Isso, português. Scourge, o executor, exatamente. Que é o cara aquele do machado, que acaba, né, indo pro lado Uhum. dela durante boa parte do filme, do Thor 3, né? Do Ragnarok. Mas enfim, tinha me perguntado sobre essa questão do título. Realmente, o título, não tinha pensado nesse ponto da Hela, ok. E se parar pra pensar, o Thor é filho único dentro dessa lógica o tempo todo, né? Porque o Loki, na É, verdade, é o filho adotado, né? Não é o sim. filho. Enfim, aí também entram outras questões em jogo, também não vamos entrar nisso. Mas, cara, vamos lá. Como a gente já revelou, né? Eu até ia fazer um suspense aqui, eu ia falar assim, cara, eu quase te mandei uma mensagem antes do episódio falando assim, velho, eu tô meio desmotivado com os episódios de What If, não tô curtindo muito, não. Mas acho que era mais o episódio dos zumbis que eu não curti. E aí, mais uma diferença grande em mim e do Leandro, né? O Leandro adora zumbis e eu odeio. Mas aí, nesse episódio, o Leandro esperando por mim, né, galera? Para que eu mandasse a minha impressão do episódio. Ele assistiu antes, depois que eu fui ver. Mandei mensagem surpreendendo o Leandro, dizendo assim: cara, eu ri do início ao fim, eu adorei o episódio, eu achei o episódio espetacular. Pra mim foi o melhor episódio e o Leandro pra ele foi o pior episódio. Então aqui a gente divergiu absurdamente, eu e o Leandro. Por que eu gostei do episódio? Eu concordo que o roteiro foi pra lá de doido, o roteiro não tem pé nem cabeça, praticamente não teve roteiro, né? Foi uma loucurada esse episódio sem sentido. Mas, cara, eu achei muito engraçado, achei muito gostoso de ver descompromissadamente, assim, entendendo que, assim, cara, é um outro universo à parte. Eu tô vendo aqui um side story aqui, eu tô vendo, né, um filler aqui. Isso aqui não é a história principal, né? Isso aqui é a missão secundária aqui, né, cara? Então, assim, vendo esse episódio totalmente descompromissado, foi o episódio que eu mais ri vendo o episódio. Além do que, eu tinha que ficar sem piscar vendo o episódio, porque era muita referência legal, assim, muita referência, ok, sem conexão, sem lógica, as referências só sendo jogadas, concordo contigo, mas referências que eu gosto de ver porque me fazem lembrar dos outros episódios de outros filmes, de outras séries e tal. Aliás, eu anotei várias aqui que eu consegui anotar, mas tem coisa que também eu não anotei, depois a gente joga lá no nosso Instagram para vocês, pra gente poder também postar de outros jeitos. Mas é O que isso, então. mais, Elias? O episódio de hoje vai ser o Diego defendendo e eu falando mal. Vamos lá, então. Vamos começar que Vambora. o filme a animação, ele recria o filme lá de Thor 1, né, Diego? Quando o Odin ele vai pro seu sono profundo, né? Que ele vai dar aquela dormidinha ali para recuperar as energias. E eu já não Uhum. gostava daquele Thor lá do primeiro filme. Esse da animação, assim, ó, que coisa chata. É um cara mimado, imaturo, ele não aceita responsabilidades, né? Eu vou parar por aqui, né? Não, senão eu vou estar parecendo aqueles velhos, né? Que só implicam com tudo também, né, Diego? Não quero Não, falar tão, vambora, tão mal desse vambora, Thor. vamos mandar. Pode mandar, faz parte. Eu confesso que eu não gostei muito dos traços do desenho do Thor, achei meio estranho, assim, a expressão dele no O Thor desenho. sem barba, né? O Thor metrosexual. Não sei, eu achei meio estranhão, assim, a feição do rosto, o formato do rosto, assim, meio bolachudo, assim, uma coisa meio que não dá pra saber se ele era forte ou se era gordo, assim, ficou uma coisa meio do caminho, sabe? Eu achei que podia ser uma coisa ou outra, né? Enfim, o cabelo ainda manteve, né? O cabelo daquele outro episódio que a gente viu, né? Ah, Quando sim. o Coulson elogia muito o cabelo dele, também o Gavião Barton, né? Enfim, Arqueiro. Gavião. Mas, bom, vamos lembrar que quando começa o episódio, até antes mesmo do Vigia começar a explicar o que levou aquela mudança, nós temos uma primeira cena que é o Thor e os cavaleiros que né, são os amigos dele de Asgard, que estão geralmente nas missões com ele,
chegando na Terra, e eles chegam exatamente em Las Vegas, né? Muito Ah, conveniente. sim, A sim. cidade das luzes, né? E ainda aparece aquela famosíssima placa para gerar aquela identificação, né? Welcome to the fabulous Las Vegas, né? Bem-vindo à fabulosa Las Vegas. Depois até temos mais para frente ali uma cena da Nebula, né? Pulando um pouquinho, depois de volta, da Nebula jogando no No cassino, cassino. né? E ela até pede pro Korg assoprar os dados para desejar sorte para ela, e aí ela joga, né? É, Mas vamos e lá, antes vamos tentando ir disso, na ordem aí. Vamos lá. mas antes disso, né, Diego, tá, a gente vê a Jane Foster, né, e a gente tinha visto ela pela última vez lá em Thor 2, eu acho, não me lembro muito bem, e também a nossa Darcy, né, Darcy Lewis, que a gente já, ela ganhou muitos fãs esse ano, né, com o retorno dela lá em WandaVision, com a participação que ela teve na série. Uhum. E assim como no filme, né, elas estão ali analisando ali uma energia que está vindo da ponte Bifrost, né, e ela deixa, tipo, ela deixa tipo uma assinatura cósmica ali, né, Diego? E ela, só que Uhum. diferente do filme, essa energia, o Thor não cai no deserto, cara. O Thor, como tu falou, vai cair lá em Las Vegas, lá pro meio da festa, né, Diego? Pra mim não faz nenhum sentido todo mundo amar esse Thor da festa aí. Ele pra mim é um cara muito babaca, sei lá. Ele não, e não importa assim se é vilão, se é herói, todo mundo gosta dele. Não dá pra entender esse roteiro, né? Todo mundo quer fazer Sim, festa, beber. Parece um bando de adolescente ali, né, que tá fazendo isso pela primeira vez. E ele já sim. desafiou a mãe dele, né? Falou: "Não, não vou fazer nada". E a mãe dele: "Isso aí, já foi pra festa, né, Diego?" Sim, sim, sim. E assim, cara, tem. Até não é muito pro final do episódio, já é um pouco mais pro início, né? Que quando a Jane vai até ele, começa a ter a primeira conversa entre os dois, e aí Uhum. ele tá contando pra elas algumas coisas que aconteceram, e ele fala assim, ó. Ah, sim, sim, é verdade. A gente tava lá naquela estrela, né? Na estrela Alfa Ícaro, que é quando ela faz a primeira leitura, né? Ali no equipamento Sim, dela, sim. de uma grande, uma grande leitura cósmica, assim, uma grande energia que rolou lá e tal, né? E ela tá desconfiando ali que um planeta foi destruído por ele e tal. Depois ela vai lá e pergunta para ele de novo. E aí ele, cara, é bem provável que ele tenha destruído o planeta, né? Ele não admite, mas fica aquela coisa assim como se ele realmente destruiu Ah, o o pessoal foi até planeta. os fins, né? Foi até o fim da festa lá. Só que foi aquela coisa da loucurada da festa, né? E aí, cara, ele fala assim, né? Ele fala algo do tipo: "Ah, é verdade, até o Fandral dormiu durante 3 dias, acordou com cabritos em volta dele, não é, Fandral?" Daí o Fandral confirmou, né? Falou assim: "Ah, sim, sim, até chamei um deles de Gary." E daí o Thor fala assim, ó: "Ah, essa foi clássica, classic." Cara, ali eles caracterizaram perfeitamente o filme Se Beber Não Case. Aliás, o episódio teve vários momentos de brincadeira com esse filme, né? Toda essa loucurada dessa festa sem pé nem cabeça, Sim, né? sim. O Surtur abraçando a Estátua da Liberdade, sabe? O Thor falando que encontrou um coelhinho na pia. Toda essa loucurada, principalmente aquele momento que eles acordam, né? Aí tem uma estátua no quarto do hotel ali, aparentemente um quarto de hotel, e tem ali um sutiã, tem uma outra roupa. Aí tá o Fandral de novo dormindo com os cabritos. Cara, pra mim isso é referência claríssima a Se Beber Não Case, tá? E aí Com que certeza. acaba liberando essa loucurada, entendeu, toda? Porque a grande diversão daquele filme, que é um filme que eu acho muito divertido, Se Beber Não Case, é exatamente essa loucura que pode acontecer no meio de uma festa muito louca, de uma bebedeira. Então o episódio tentou puxar isso. Só que no Se Beber Não Case eles vão explicando isso ao longo do filme, né? E tudo vai ter Sim, alguma sim. explicação. Já nesse episódio não tem muita explicação mesmo. Mas pra mim essa é a primeira brincadeira, referência aí que eu vou destacar, Leandro. Mas vamos lá, vamos Não, seguindo. O que mas como tu mais? falou, né, para mim ali é muito fácil e rápido como a Jane, né, a Jane Foster, ela se apaixona pelo Thor, né? Ele dá aquela cantada dos olhos ali misturando ali com as galáxias. Daí ela fala que é genial. Cara, ela é inteligente, velho. Assim, ó, pelo amor de Deus, só porque o cara é lindo, forte ali, o cara mais bonitão da festa ali, e ele faz um só elogio, daí ela já cai no papo do cara ali, ela perde toda a razão de cientista dela e começa a agir pelo coração, Diego. Assim, ó, Sim. pra mim não Não, dá. cara, não, 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 tu tá viajando, Leandro. Porque, ô, meu, olha só, ela é uma mulher que trabalha que nem uma condenada, cara. Ela não vai à festa, ela não tem tempo pra curtir, pra namorar, entendeu? E aí ali ela foi pega de surpresa, ela não tá acostumada a ficar toda hora fugindo, dando fora ou interagindo. Então ela teve um momento ali que raramente ela tem, porque ela tá o tempo todo trabalhando. Fora que a gente pode dizer aí numa leitura mais romântica que é o destino eles ficarem juntos. Aliás,
ela tá apaixonada pelo trabalho dela, porque de certa forma ela estava perseguindo aquele alienígena há muito tempo, né? Ela estava ali o tempo todo tentando fazer aquelas leituras e ela tá tendo uma grande vitória, entre aspas, nas pesquisas dela, né? A gente sabe que às vezes cientistas ficam anos buscando assim uma evidência do que eles estão pesquisando e ela tá ali conhecendo a evidência na frente dela, então ela também tá se apaixonando pelo trabalho dela, né? E convenhamos, né, cara, além do cara ser bonitão, forte, né? O cara faz um elogio muito, muito elegante, né? Quando o cara fala assim, mas todas as cientistas são geniais que nem você e tem esses olhos lindos que parecem o nascimento de duas galáxias. Cara, até eu fiquei ali emocionado naquele momento, assim. Eu fiquei com ciúmes da Jenny Foster naquela hora, assim. Eu queria que aquele elogio fosse pra mim. Então eu não julgo não, cara. Eu acho que tá perfeitamente natural. E vamos lembrar que os episódios de What If, eles são, né, na velocidade vezes 2, né, Leandro? As coisas Sim. acontecem mega rápidas, né? Um ou outro episódio que foi um pouquinho mais cadenciado. Então, até aí eu tento neutralizar a tua fala desse modo aí, cara. Vamos lá, vamos seguir no embate aí. Então tá me dizendo que a Jane Foster ela deu sorte de encontrar o Thor, então a Darcy ela deu muito azar, que ela acabou encontrando o Howard o Pato e acabou se casando com o Howard o Pato numa capelinha de Las Vegas lá clássica, com o Elvis como padre, Diego. Ah, não, mas ali é a loucurada da bebedeira, né, meu? Ali ela vai se arrepender Quem amargamente nunca, quando ela né? perceber, né? Ali é a Quem loucurada nunca da bebedeira. casou depois de beber? Se beber não case, tem isso acontecendo, né? O casamento lá no primeiro filme. E até mesmo naquela série que eu e tu somos apaixonados, né? No Friends rola isso também, não é? Né? Da Rachel se casando lá de novo com o Ross, né? Em Las Vegas, numa loucurada aí, os dois, né? Na festa. Então, assim, não faz sentido a Darcy sóbria fazer isso, cara. Concordo. Mas como a galera se enlouqueceu, né? A própria Jenny Foster estava dançando lá na festa, lá, coisa que ela não devia fazer há muito tempo, né? Ah, sim. Aliás, vamos enfatizar, né? Pode falar aí a dancinha do Thor, né? Dança do Thor, né? Agora temos a competição Thor contra Zemo, contra o pessoal lá no bar do Esquadrão Suicida lá, né, Diego? Uhum. Mas Principalmente melhor... o Bolinhas, né? Principalmente o Sim. Polkadot. Mas o melhor disso, né, Diego, é o Gão-Mestre de DJ. Gão-Mestre de Sim. DJ, tocando um remix da mesma música lá de Thor Ragnarok, sensacional. Sim, Gão-Mestre sim, sim, sim. aproveitando loucamente a vida. Uma hora dá uma cortadinha na música assim, opa, agora é o momento da espuma. Mas o. Não faz sentido um monte de alienígena invadir a Terra assim pra festejar, Diego. Eu não consigo. Não, Não e consigo. assim, ó, cara, e assim, ó, nada faz sentido. O mais louco é o seguinte, né, cara, a influência que o Thor tem no universo, né? O cara é um mega influenciador, porque o cara foi e marcou a festa na Terra, meu, e veio todo mundo, não parava de chegar gente nas naves, cara, não parava, era o tempo todo as naves mandando gente, mandando gente, mandando gente, e era umas misturas pra lá de doido, era o Kraglin junto com o Korg, junto com Amantes, cara, era umas misturas Loucura. malucas, assim, Loucura. né? Mas o Diego Tava o sempre Mickey vem. também junto, né? O Mickey, que é o amiguinho do Korg, né? Aquela baratinha, tava junto lá também. Hein, Diego, Fala, será meu. que eu sou o estraga-festa que o Thor lá fica chamando toda hora a Capitã Marvel? O Mela Festas, O cara. Mela Festa? Tá pra Mela Festas aí, meu. Mas o Diego, sempre tem o pessoal que quer Ah, acabar com a festa, né? E nesse episódio, o pessoal que queria acabar com a festa era a SHIELD, né? A SHIELD é a polícia que chega lá na festa dos adolescentes lá, chegou ali pra terminar com a diversão, e olha como continua sem sentido, né? O Nick Fury, ele chega sozinho e pede pra eles irem embora. O Nick Fury chega do nada assim, ó, pessoal, vocês têm que ir embora, um monte de alienígena, um monte de nave espacial, o Nick Fury sem poder nenhum ali, e do nada ele é atropelado pelo Korg. Assim, ó, o cara que escreveu o roteiro tava muito doidão, assim, tava bebendo, o cara tava bebendo e escrevendo o roteiro, o cara tava loucão. sim. Sim, 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 sim. O Nick Fury, ele dá esse peitaço, né? A gente já viu em outros momentos ele fazendo isso, ele agindo sozinho, ele agindo sem reforços junto com ele, sem as equipes. Muitas vezes ele fez isso. Além do mais, ali, até nada garante que não tivesse por perto dele, mas não encostado nele, uma equipe, mas não deu tempo, né? O Korg estava enlouquecido, tava loucão, 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 e ia dar a bombinha dele ali na No fonte, né? chafariz? Não era nem uma piscina, era uma fonte ali, né? Uma das coisas que eu Sim. achei mega engraçadas foi a hora que os gigantes de gelo pegaram a roda gigante lá de Londres, a London Eye, e atiraram ela assim para Os caras sair estavam muito flutuando na, loucos. na água, né? E aí teve aquele momento do Surtur também, que foi malucão também, né? Depois a gente comenta melhor sobre isso aí, porque daí com a saída do Beleza. Nick Fury ali, quem assume a SHIELD de uma forma menos diplomática, assim, né, Diego? É a Maria Hill. E daí ela já Diretor inte... chama.
ela já chama a Capitã Marvel ali pra resolver o problema. E daí eu vou te confessar que essa parte eu gostei. Toda a luta ali envolvendo o Thor com a Capitã Marvel funcionou pra mim, assim, o Thor Foi muito sendo massa, né? foi muito legal. O Thor sendo inconsequente, usando os poderes ali, podendo machucar as pessoas, girando o martelo, fazendo vendaval. Ele vai lá e destrói as esculturas lá, né, Diego? Como é que é o mesmo nome daquelas esculturas? Stonehenge. Stonehenge, isso aí. Stonehenge que teve referência a ela lá no Vazio, né? Isso, Lá no Vazio, no Loki, né? No episódio sim. 5, acho. Enquanto isso, a Capitã Marvel tá ali se contendo, não tá usando os poderes. E eu acho muito legal, assim, a gente ver esses dois personagens que são os mais poderosos da Marvel se enfrentando. Uma luta que talvez fosse, assim, difícil de fazer essa ação, assim, no live action. Não sei se funcionaria essa luta no live action do jeito que funcionou nessa animação, sabe? Boa, Mas sabe o boa. que faltou? O que eles erraram, Diego? A Ah. Capitã Marvel empunhando o Mjolnir, assim. Ia ser demais, sabe? Uma hora ela pegar o Mjolnir e Eu usar ele de achava que algum ia jeito. acontecer. Eu tava achando que ia acontecer a qualquer momento. Eu tava achando que ela ia pegar. Porque uma coisa que tava me incomodando e que não é me incomodando, mas tava o tempo todo passando pela minha cabeça é, cara, será que esse Thor não deveria perder assim o direito de uso do Mjolnir, né? Porque teoricamente ele não estava mais sendo Uhum. digno de usar. Claro que eu tava conversando com o Leandro, né, pessoal, assim, antes do episódio, a gente teve esse debate antes, e aí o Leandro comentou, né, tá, mas vamos lembrar que o Thor, ele perde, né, a dignidade, o uso do Mjolnir, quando o Odin coloca uma mágica no Mjolnir. Ele fala, né, no Mjolnir ali, ele fala É, assim, que esse machado pertence a quem é digno de levantar ele, né, se for o Thor, mas se for o Thor digno e tal. Né, e aí o Thor vem pra Terra e não consegue levantar o machado, e aí aquela história, né, o martelo, e aí vocês têm aquela história do Thor 1 que vocês assistiram, né, aquele filme que ainda é meio fraco, né, tava começando ainda a muito ganhar fraco. jeito ali, né, o Kevin Feige ali, o pessoal tava pegando jeito ainda dos irmãos russos. Mas enfim, bom, se o Odin não lançou essa mágica ao martelo, ok, talvez então não faça sentido o Thor perder a dignidade, né, e o uso do martelo, mas eu ainda acho que cabe isso, ainda acho que desde sempre, né, o martelo, se o Thor não se tornar digno, deveria não mais poder ser empunhado por ele, né? Até porque a ideia é quem é digno pode empunhar o martelo. Tanto é que o capitão pôde empunhar, tanto é que o Visão segurou o martelo em Ultron, né? Mas enfim, aí isso é um tópico a se discutir depois. Mas eu achava que em algum momento a Carol ia pegar o martelo dele. Eu achava. Mas não Sim, aconteceu e sim. podia ter acontecido, seria massa. Faltou. Mas vamos falar então do nosso Loki, né, Diego? Porque achei muito legal ali a participação dele como o gigante de gelo. Eu não esperava. Uhum. Até no começo do episódio apareceu, né, Tom Hiddleston. Então eu pensei, o cara vai aparecer em algum momento dublando o Loki. Mas eu não esperava em nenhum momento ver um gigante de gelo Loki ali. E a gente viu isso lá, uma figurinha dessas lá na série do Loki também, né? Naquelas variantes que Sim, o Mobius vai mostrando pro Loki. Uma delas era o Loki gigante de gelo. sim, verdade. E trouxe os amigos juntos, né? Parecia Ah, aqueles sim. carinhas que faziam as propagandas da TIM antigamente, pintados de azul. E aí, ô, cara, muito engraçado, assim, né? Que eles ficam se encarando, né? Engana a gente ali, então acho que eles vão se enfrentar e tal. Daqui a pouco o Loki faz uma vozinha bem fininha e fala assim: Friends forever! Eles vão ser amigos para sempre, os dois, cara, que coisa engraçada aquilo, cara. Bom, eu ri demais, assim, cara, eu tava assistindo na escola, assim, num período que eu tinha livre, e eu tava na sala dos professores, cara, às vezes tinha umas pessoas junto na sala dos professores e eu dava umas risadas altas, cara, vendo o filme, assim, vendo o episódio de fone de ouvido, cara. Eu passei boa parte do tempo do episódio rindo, eu tinha que me segurar pra não rir alto, assim. Eu me diverti Sim. demais com esse episódio, e tudo bem, aceito aí que o roteiro foi doido, não teve roteiro, mas foi muito engraçado, cara. As cenas estavam muito legais. Né? E o que dá a entender, né? Então é que o Odin ele manteve ali uma relação com os gigantes de gelo depois que ele Isso, entregou o Baby Loki ali. Então o Thor e o Loki eles cresceram juntos, nutriram essa amizade, aí, sei lá, porque como isso. eles mesmos dizem, eles são irmãos de outra mãe, que na verdade é uma piada porque eles sempre foram irmãos de outra mãe, né, Diego? Sim, sim. Isso é normal, né? Só que nesse desenvolvimento da história aí não teve a competição do Loki pelo trono, não Né? teve o sofrimento do Loki por não ser o filho O não primogênito, preferido, né? ou não preferido, ou que não vai herdar ali
né, o reino de Asgard. Então não, esse Loki é um Loki que cresceu entre os dele e que cresceu considerado Deus como um preferido, como o grande Loki, né? Então ele não vai passar por essa transformação psicológica que a gente acompanhou no MCU, esse sofrimento com o qual ele não sabe lidar, por não ser o preferido, por ter essa inveja do Thor. Não tem isso, né? Cada um tem o seu reino, cada um tem o seu poder. Aliás, o Loki, gigante, né? Bem maior do que o Thor. Imagino que não seja tão forte, mas enfim. Então, realmente faz sentido que não exista essa necessidade de competição entre eles, né? E aí se tornaram amigos, então, que foi muito engraçado. Deixa eu Sim. destacar um outro momento aqui, Leandro. Tem um momento que vamos voltar naquele momento, eu tinha até citado ele, que a Nebula, ela tá para jogar os dados no cassino, né? Ela tá lá no cassino em Vegas e ela vai jogar os dados. Ela pede pro Korg assoprar para desejar boa sorte para ela e ela fala assim, ó, preciso de um olho novo. A mamãe precisa de um olho novo. A mãe precisa de um olho novo, né? E aí que eu fiquei pensando nas possíveis referências do porquê que ela vai dizer isso, né? Porque ela tá com os dois olhos ali. Vamos lembrar que a Nebula, então, ela tem, né, frequentemente partes do corpo dela trocadas, né? Pela aquela questão de que o Thanos maltratava ela. Ela conta que cada vez que ela era derrotada pela Nebula, o Thanos trocava uma parte do corpo dela Pela por uma Gamora. parte pela Gamora. Falei, o que eu falei? Falei bobagem. Pela Nebula. Nebula, quando a Nebula perdia pra Gamora, né, o Thanos, então, tirava um pedaço do corpo real dela e substituía por um pedaço de robô, né? Então, pode ser uma relação com isso, né? A mãe precisa de um olho novo. Mas, ao mesmo tempo, assim, a mãe, né? Tipo, será que ela tá Pois é. falando dela? Tipo assim, a mãe tá on? Será que é Né? magia, uma piada? Ou ela tá falando da mãe dela, mas aí quem seria a mãe dela? Então esse foi um ponto que ficou um pouco estranho para Agora mim, que eu né? entendi, a mãe tá on. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, Pois, cara. Então, pois assim, eu tinha fazendo uma entendido que era ela piada. mesmo. Agora que tu falou que ela falou mãe, né? Nem tinha me ligado nisso. Ela falou isso, a mãe precisa de um olho novo. Então, a mãe, só se ela tá dizendo assim, tipo, naquela brincadeira, aquele É. tom de, né, a mãe tirando uma onda, tá ligado? Mas, assim, ficou meio estranho. Então, fazendo uma piada mega tosca, né, Leandro? A fala da Nébula ficou meio nebulosa pra mim, não Pois consegui é, entender pois muito é. bem. Vamos tentar trazer então todos os personagens que apareceram aí, Diego. Pra relembrar, a gente Boa. começa lá com o Howard, né? Que já apareceu também no episódio do Pantera Star-Lord. Tem o Sim, Drax, que aparece em vários momentos, tem uma hora até que ele vomita no Thor ali, né, Diego? sim, no final, final do Tem episódio. Amantes, tem aquele Uhum. povo dourado, tem a Yesha, Soberanos. O povo dourado são os Soberanos, soberanos, boa. um povo muito inteligente, um povo muito evoluído. E tem a Yesha aí, né? Que é aquela que seria a rainha, né, dos soberanos, que aparecem muito no Guardiões da Guardiões Galáxia 2. Volume 2, né? E vamos lembrar que tem uma piada bem legal, assim, da Darcy na segunda metade do episódio. Não sei se todo mundo sacou que a piada foi a seguinte, né? Em algum momento que começa a dar ruim na festa ali, acho que é quando chega a capitã e começa a pancadaria, e a Darcy fala assim, ó, vou perder meu estágio com a abelha rainha dourada galáctica. Né? O que ela tá querendo dizer com isso, né, cara? Ela tá querendo dizer assim, poxa, ela é uma estudante, né, fazendo o doutorado dela, ela é amante de ciências, e ela quis fazer a seguinte brincadeira, né? Vou perder a oportunidade de poder estudar com outros seres mega inteligentes, que são os soberanos, né? E antes de te devolver a palavra, Leandro, vamos lembrar que os soberanos estão nos devendo, a Yesha está nos devendo uma coisa bem, bem grave aí que ela prometeu e não cumpriu até agora. Ou vamos responsabilizar quem são os verdadeiros culpados, né? Irmãos Russo, Kevin Feige. E aquela cena pós-créditos de Guardiões 2, né? Em que a Ah, Yesha mostra pra gente lá o que supostamente seria o Adam Warlock, um dos personagens mais poderosos, né? Da história da Marvel e que até agora não apareceu. Né? Será que vem Guardiões Volume com 3? Nunca certeza. mais ouvi nada a respeito, né? E seria uma boa continuação aí para a história Ah, dos Guardiões. com certeza. Eu aposto tudo que Guardiões 3 a gente vai ter o Adam Warlock aí. E vai ter a volta da Yesha também. Só uma coisa, agora que eu lembrei, né, Diego, tu que é bom de memória aí, o que o Howard fala mesmo pra Darcy lá, Muito massa, cantada que é muito da... massa. Que o Howard convida ela para tomar alguma coisa e ela fala: "Ah, tudo bem, vamos nessa". E aí ela fala pro Howard algo assim, né? Mas não considera que isso é um encontro, hein? E o Howard fala assim: vamos ver o que rola, vamos deixar fluir. Ô, É Diego, muito engraçado aquele pato, cara. e no filme do Howard, lá dos anos 80, ele é trimulherengo também, tem até cena que ele tem relações, assim, com uma humana, assim, uma mulher, né? Até talvez no nosso vídeo, depois, só de referências, a gente bote rapidinho essa cena aí pro pessoal Sim, ver sim. como era louco os anos 80.
Sim. né? Leandro, se tu quiser voltar na lista de personagens, né? Vamos lembrar que a gente tem os Skrulls, que é legal de Ah, ver eles sim, lá, né? Até tem aquela brincadeira no início do episódio ali com eles imitando o Thor, né? Meio tosca aquela piada, não sim. achei muito engraçada, É mas mais, ok. acho que é mais o É mais Thor querendo se ver, né? Ele é o isso. cara que se ama, quer ver a própria imagem refletindo em vários Narcisista. lugares ali. Narcisista, Exatamente, perfeito. exatamente. Tem Vem o. toda a turminha do Thor vem, né? Vamos lembrar quem é a turminha do Thor, né? Thor e seus amigos. Turminha do Thor, Né, turminha da Mônica, turminha do Thor. É o Japinha, né, do cabelo preso, que é o Rogun, o nome dele, né, o nosso samuraizinho da galerinha ali, né, depois vai ter que prestar contas aí com o Shang-Chi, né, agora o bicho vai pegar. né. Temos o Fandral, que é o da espada, né, o do cabelinho aqui, meio Tom Cruise, né, o amiguinho dos cabritos. Temos a Lady Sif, essa velha conhecida de vocês, apareceu em Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., apareceu muito no Thor, no série do Loki, lá na TVA. Temos o Volstagg, que ele é um gordão com uma barba meio ruiva, assim, né, o mais nórdico aí, quase Sim. um viking, né, e temos o Scourge, que eu já mencionei antes, que é, né, o capacho lá, como é que é o nome mesmo, que tu falou antes? Executor. Executor, Tá? Tem exatamente. o. Lá quando tá todo mundo naquele hotel, acho que em Vegas, né? Até pensava que era o Uhum. apartamento da Jane, mas não faz sentido, com certeza é um hotel em Não, Vegas. não, acho que é um Tá hotel, o, tá o Rocket dormindo na pia, né? É até o Thor que fala, né? Faz a piada, né? Ô, tem um coelho aqui. É daí se referindo ao Rocket, né? exatamente, Daí tem. exatamente. Já falou da Nebula, né? Tem o Korg, a gente já falou, o Grão-Mestre, ele sendo o grande DJ. Aparece também Maria o, Hill, o Kraglin, Yondo, o Yondo e o Yondo, Kraglin. o Runlow, né, do Capitão América, né, o Ossos É, Cruzados, né, a Valkyrie, a Valkyrie aparece na festa também. A Valkyrie aparece, né, o Korg, o Mickey, É, e acho deixa que eu aí ver. e vai ter o surto, né? O surto lá, daí tendo um romance com a Estátua da Liberdade. Tipo, não faz sentido nenhum isso, né? Uhum. Um mega vilão numa festa tendo um romance com uma estátua. Tipo assim, os caras ainda danificam a Estátua da Liberdade. Tipo assim, sério, eu não tenho como eu gostar desse episódio. É, pode ser uma coisa engraçada só pra rir, mas Sim, eu sim, sim. esperava outra coisa. Eu esperava um roteiro legal, sabe? Uma história envolvente. Até falaram, eu não sei, foi um produtor Mas, que cara, disse, por que que tu esperava isso, cara? Eu não sei lá, esperava meu. isso, cara. Eu não esperava. Quando tu me disse com as tuas previsões, quando tu me disse assim, ó, cara, esse é o episódio que o Thor vai virar baladeiro. Pronto, pra mim era isso que eu imaginava, cara. Era exatamente isso que eu imaginava. Eu não imaginava nada além disso. O episódio entregou exatamente o que eu esperava, cara. Que era um Thor que não iria ser herói. Era um Thor que iria ser da zoeira, mas claro, com os poderes de herói, só que nem aí pra responsabilidade. Eu esperava exatamente isso. Eu queria ver esse Thor baladeiro loucão. E o episódio me surpreendeu positivamente, porque ele entregou mais do que eu imaginava receber. Mas eu só esperava isso. Eu não conseguia nem pensar e nem esperar assim, algum tipo de luta, de batalha. Quando apareceu o Capitão Marvel ali, adorei a batalha entre eles, mas eu Ah, a achei que ia ter batalha foi só legal. zoeira. Mas vamos então se encaminhar pro final lá, né? Porque a Maria Hill, ela queria explodir o Thor com uma bomba nuclear, né? Mas aí a Uhum. Jane chegou ali, ela acabou optando por uma abordagem menos violenta, vamos dizer, né? Foi pedir ajuda ali pra mãe do Thor, a Frigga. E pelo menos assim, né, Diego, vamos pensar, né? Eu tinha medo da minha mãe, né? Quando ela ia viajar, assim, eu limpava tudo em casa, mas ela sempre descobria que eu tinha feito alguma coisinha, algum detalhezinho, não escapava dela, né? E pra mim, então, esse final, assim, foi aquele final sem sal, né? O Thor limpando, arrumando o planeta, depois lá fingindo pra mãe que era um professor pros amigos, depois volta o martelo, o Mjolnir dele todo zoado. Tipo assim, Uhum. é, Ali, cara, tu sabe aquele filme Projeto X? Project X? sim, Sabe aquele sim, filme que os guri dão uma festa em casa e depois chega os pais ali? É isso, cara, porque, de novo, é a referência do filme de zoeira, do American Pie, do Project X, do Se Beber Não Case. Essa é a tônica do filme, entendeu? Do episódio. Então aí foi esse lance de, tipo assim, a gente tá dando uma festa em casa e meus pais vão chegar, nós temos que largar, todo mundo tem que ir embora, tem que arrumar as coisas. Foi um lance meio assim, sabe? Temos que lembrar também que a Jane Foster se encontrando com a Frigga remete a Thor Mundo Sombrio, quando ela conhece a família, né, do Thor. Também vamos lembrar que na luta, né, do Thor com a Danvers, ele atira o machado nela e o machado passa do lado da cara dela, né? E isso é referência ao momento em que eles se conhecem em Ultimato, né? Quando ele tá boladão ali logo depois de perder, todo mundo levar um pau do Thanos. Algumas outras referências que eu separei pra gente aqui, Leandro. O Run Low, quando ele fala assim, né? Ah, que droga, tô louco pra disparar aqui as ogivas, né? Ali é referência ao Capitão América 2, né? Quando eles não conseguem disparar, né? Os tiros sim, dos sim. aeroporto-aviões, né?
que ele tá lá enlouquecidamente tentando fazer isso, ele aponta uma arma pros caras que estão lá, os caras começam a querer obedecer o Steve Rogers, e ele vai lá e assume, e tal. A gente tem também a piadinha da Darcy falando pra Carol, você tem um gato, né? Ah, E aí a sim, gente tá se referindo Goose. ao Goose, né, que ela mesma fala, que é o Flarken, que por sinal, né, no MCU é quem avacalha o olho do Nick, né, do Nick Fury, certo? Na batalha do Thor com a Capitã, no final da batalha, tem um momento que acho que tem bastante referência legal, que é assim, a batalha vai pro gelo, né, e o gelo remete aos nórdicos, ao norte, né, da Europa, que é onde é criada essa mitologia do Thor, né? Então tem essa leitura Sim. de cenário, assim, essa brincadeira. O Thor tá apanhando dela ali, e batendo, enfim, e ele fala para ela assim, pô, mas vamos se animar um pouco, sorria um pouco mais. Para mim, aqui nós temos uma alfinetada dos roteiristas para uma crítica que rolou no filme de lançamento da Capitã Marvel, no filme de origem dela, Sim. que teve uma crítica forte de parte do público, com a qual eu não concordo, mas enfim, surgiu essa crítica na internet, assim, da galera falando que não gostou do filme porque a Carol não sorria nunca. Enfim, é do personagem, mas apareceu essa crítica, né, que eu achei meio infantil, meio tosca, É, assim, nada a ver. criticar a Brie Larson porque ela não sorria. E aí o Thor então fala assim, pô, sorri um pouco, né, tu nunca sorri e tal. E quando ela tá falando pra ele limpar tudo, né, Leandro, ela fala assim, tu vai ter que limpar a bagunça, vou te dar uma dica, começa pelos cantos. Pra quem não sabe, a Brie Larson, né, eu sigo bastante ela no Insta, assim, acompanho as postagens dela, direto ela faz postagens, assim, bem rotineiras e cotidianas dela fazendo limpeza na casa dela. Então ali foi uma brincadeira com isso, pra galera entender. E Boa. logo na sequência, o Thor manda assim, ó, mas que cantos, né? Isso aqui é uma esfera. Terraplanista surta, né? Desculpa aí, galera. Mas enfim, o Thor fala, isso aqui é uma esfera, né? E aí, por que o Thor fala isso se é tão óbvio? Porque Asgard não é uma esfera, Asgard é plana, né? Asgard sim, galera, Asgard é plana. A Terra que é esférica, né? Mas eu acho que é isso, Leandro. Eu vou parar aqui, senão não vou parar mais. Ah, uma última. Quando eles estão passando pelos países, né? O Thor vai lá, daí ele passa pela Itália, daí ele endireita a Torre de Pisa. Mas quando eles estão Ah, lutando. Aquela foi tosca, né? Essa foi tosca demais. Quando eles estão ô lutando, meu, cara. essa Torre de Pisa, Superman 3, tem uma cena igual, Superman 3 lá do Christopher Reeves, ele também conserta a Torre de Pisa. Pá, que loucura, cara. Vamos Eu botar no não nosso tava vídeo de ligado nisso. referência isso. Vamos botar no nosso Não, vídeo. não tava ligado nisso. Bah, o Christopher Reeves é coitado, cara, né, meu? O cara é o Superman que caiu do cavalo. Coitado, cara, meu. Ali o cara foi uma piada da vida que fizeram com ele. Mas assim, ó, o que eu ia falar é que quando eles estão sobrevoando alguns lugares, tem uma hora que eles sobrevoam um lugar que não identifica onde é, mas mostra que é tipo uma ilha, com uns barcos, um cenário meio tropical. E tem uma Uhum. mulher sentada com um chapelão. Cara, eu não sei quem é essa mulher, mas eu só consigo pensar num nome de referência, aquelas referências loucas que eu trago de vez em quando, sabe? Tipo, agora há pouco eu falei do Blue Man Group, os carinha de azul da Uhum. TIM, da propaganda da TIM. Sabe quem aquela mulher me lembra, Leandro? A Carmen Sandiego, lembra? Dá. Parece mesmo. Carmen Sandiego. Parece. E aí, sim, Essa cena me é que eu. lembrou. Fala. É que tu não viu a série, né? Essa cena me lembrou Agents of Shield, que o Coulson e a Uhum. May, eles estão lá no Haiti. Isso aí me lembrou isso. Talvez não seja nada a ver. Mas, né? Vamos pro nosso final então, Diego? Vamos, eu larguei tudo que eu tinha aqui, cara. O que eu tinha anotado aqui de referência a isso, tem mais, mas eu já tô cansado aqui. Mas Vamos pro enfim, finalzão, porque eu joguei, pensei. vomitei, fiz que nem o Drax agora, eu vomitei referência em cima de vocês aí. Mas Ô, vamos lá. Diego, eu juro que eu pensei que nem o Vigia que ia ser o primeiro final feliz, né? Porque o Thor, ele deu um jeito ali de limpar tudo, toda a bagunça ali. Ele reconheceu pra Jane ali que ela tava certa em chamar a Frigga. Os dois vão ter um encontro com os unicórnios. Olha que loucura, né? Tipo assim, o episódio estava se caminhando assim da pior forma possível pra mim, tá? Eu já tava assim, ó, meu Deus, que eu perdi meu tempo da minha vida vendo isso. E daí veio uma cena boa. Porque daí até o Vigia ali se assustou, né? O Vigia fez meio. Se assustou, fez uma cara, o que é isso? Porque do nada apareceu um Visão ali com a armadura de Ultron e com as 6 joias do infinito. Bom, daí é esse personagem que tu gosta, né, Diego? Aquele apelão. Sim, sim, sim.
Verdade. Cara, foi muito massa esse final. Aí foi bem surpreendente, né? E aí eu tava conversando aqui com o Leandro antes da gente fazer a gravação, quando a gente tava montando aqui o nosso script pra entregar mais esse episódio maravilhoso pra vocês. Assim, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Até então, cada episódio era um episódio separado dos outros todos, né? Só que a gente viu as cenas, né, no trailer de What If, cenas em que aparece, né, esse Ultron com o Visão, com as joias do infinito, né? Esse personagem é assustador. Mas a gente imaginava que teríamos um episódio detalhado falando sobre ele, não uma pequena aparição nele no finalzinho do episódio. E agora, será que fomos enganados pelo trailer? Provavelmente não. Então Não. teremos um episódio falando dele? Achamos que sim. E aí, pela primeira vez, temos uma conexão entre episódios de What If, porque até então os episódios não se conectavam, não se comunicavam. Opa, estamos começando a ter conexão entre eles. Sabemos que o último episódio, o nome que vazou é Guardiões do Multiverso. Desconfiamos fortemente que o Vigia vai entrar em cena e vai recrutar aí alguns heróis desses universos paralelos para formar os Guardiões do Multiverso. E talvez aqui começou essas conexões e aqui o Vigia vai ter que entrar em cena. Eu vou começar com uma teoria então, Diego. Se tu quiser, depois tu manda alguma aí. Porque Manda. assim, ó, como o Vigia ele ficou assustado, né, com aquilo ali que tá acontecendo, eu acho que aquele Ultron, aquele Visão Ultron ali, ele veio de uma outra realidade, tá? Ele não é daquela realidade do Thor ali. E isso aí foi algo inesperado, assim, né? Então, ao meu ver, né, esse Visão, ele quer destruir todas as realidades, né, que estão surgindo ali. Por isso que o Vigia ele vai interferir, né? Porque tá vindo de outra realidade. Mas por que eles querem destruir essas realidades, né? Eu fiquei me perguntando, né? Então, o Visão, a gente tem que pensar que ele é uma máquina, ele é um computador, né? Então, talvez ele está pensando que essas ramificações aí, essas ramificações de realidades, né? Elas podem destruir a humanidade. Ou esse Thor mimado mesmo, né? Que sai do padrão, né? Ele seja uma grande ameaça, né? E por isso eu acho, então, que eles se acham no direito deles serem a própria TVA, sabe? Esse Visão está se tornando a própria TVA que está ali para destruir as ramificações, as coisas que estão saindo do controle. Ele pensa que aquilo ali é errado, então o próprio Visão vai destruir aquele Thor, porque não pode existir um Thor daquele jeito. Sim, sim, sim. Cara, enquanto tu falava aqui, eu vou puxar mais algumas, tá? Mais umas duas ou três só referências, tá? Ah, tá. Quando o Grão-Mestre e a ajudante dele, a Topázio, aquela gordinha lá que tem aquele negócio aqui que tira, né, os raios de O choque, enfim. bastão Isso. desintegrador, não é? Boa, perfeito, não lembrava Ah, disso. uma Quando eles memória estão. funcional agora. Quando tá no final do episódio e tá todo mundo vazando, principalmente para não querer ajudar o Thor a arrumar a casa, o Grão-Mestre fala assim: ó, vamos embora, Topaz, vamos embora, mas vamos levar essas scooters com a gente. E aí eles levam com eles aquelas motinho lentinha, né, que os cadeirantes acabam Ah, usando, o né? Grão-Mestre não tem limites, cara. O cara é zoeira total. Sim, sim, sim. Que mais? Também no início do episódio, quando o Thor e o Loki se encontram, né? Não, ou não sei se é bem na parte do encontro deles, mas tem uma fala entre eles que o Thor fala alguma coisa pro Loki e o Loki fica desconfiado, assim, e fala: Sério? Daí o Thor fala outra coisa, daí o Loki: Ah, quase tu me enganou, quase que tu me engana, né? Quase me enganou, ele fala, né? Pra mim isso é uma brincadeira como se fosse uma inversão, né? Porque quem engana mesmo não é o Thor, é o Loki, né? Afinal, o Loki é o deus da trapaça, né? Então a gente tem essa Boa. referenciazinha aí nesse sentido. E a última que eu ia comentar é a chegada da Danvers, no momento que ela chega no planeta Terra, né? Que a visão que a animação faz dela, né? Chegando devagarzinho, aumentando, centralizada na tela, flutuando naquela posição meio de lado e com toda aquela luz em volta dela, para mim é exatamente igual a forma como ela chega em Ultimato, bem no início do filme, quando ela aparece e consegue resgatar o Tony e a Nebula, que estão perdidos no espaço, vagando ali, sem energia, na Milano, iniciozinho de Ultimato. Então, para mim, é referência a essa cena. Para mim, foi muito parecida, praticamente igual a essa imagem. Então, essas foram as últimas referências que eu catei aqui pra gente agora no final do episódio. E tu tem alguma teoria, Diego? Tu acha que isso que eu falei aí do Ultron querer podar as novas realidades, as coisas que saem do controle, é o que a gente vai apostar mesmo aqui no Nerdverse? Não sei. Acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo fico achando que tem algumas coisas que não fecham, assim, por que ele iria podar as realidades, o que ele iria ganhar com isso, Não, quais ele é o seriam os computador, né, planos meu? dele com isso, né? Ele só acha que aquilo ali vai fazer mal para a humanidade. Aquele Thor vivo vai fazer mal para a humanidade, então ele quer matar aquele Thor.
Pode né? ser, Ele pode vai ser. eliminar as É ameaças. o Ultron, né? Quando ele surge no filme Vingadores 2 Era de Ultron, é meio sem lógico o plano dele, né? Mas na lógica né, do sistema operacional do Ultron, a lógica dele é o ser humano é o que estraga o planeta e nós precisamos reconstruir do zero. Ele fica falando, né? Eu gosto da beleza do meteoro, né? Falando assim sobre né, renovações apocalípticas, né? Então, bom, nesse sentido, aí tudo bem, tá explicado, né? Ele querer eliminar outras realidades, porque no pensamento dele, assim, né? É, é absurdo, assim, é genocida, né? Que nem o Thanos, né? Se dariam bem os dois, no sentido de tipo, vamos matar o que tiver que matar pelo bem, assim, do universo, do planeta e tal. Então acho que aí faz um pouco de sentido. E acho que fica bem legal a história assim, Leandro. Não tem muito a contribuir, não. Coloquei esse Uhum. ponto e agora concordo contigo aí. Então vamos trazer a última curiosidade, né? Que é a escritora do episódio, né? A A.C. Bradley. Ela queria fazer um episódio assim sobre a Jane se tornando Thor, mas aí ela foi rejeitada, né? Falaram que o Taika Waititi já planejava usar a versão da personagem no próximo Thor, né? A Jane Thor, lá que a gente vai ver em Thor, Amor e Trovão. Então, várias ideias que eles queriam estavam dizendo, não, essa ideia a gente vai usar, vocês não podem fazer nada na animação com isso. Boa, boa. Legal essa curiosidade aí, da gente saber um pouquinho dos bastidores aí, do que era uma ideia inicial e mudou e o porquê que mudou. Bom, só aumenta a hype aí pra Thor, Amor e Trovão, né? O Thor 3, Love and Thunder. Um filme que eu imagino que o Thor vai ficar um pouco mais aí protagonizando e até podemos ter uma grande despedida dele, né? Talvez seja uma última participação aí do Chris Hemsworth no MCU. E né, imaginamos que podemos ter um filme bem divertido e legal, assim, no sentido de ver a Jane, né, agora mais, né, porrada mesmo, né, a Jane vindo pro fight, não apenas ficando ali na ciência, né. Sim, sim. Então acho que era isso esse episódio, né, Diego? Tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Não, senão a gente não vai encerrar nunca esse episódio aí, cara. Eu ia Então, falar das tatuagens, cara, as tatuagens ah, que eles fazem, né? Que ele tatua no braço dele ciência, ela tatua no braço dela mágica, e também quando ele pega o tablet dela e fica falando assim, nossa, mas isso é mágica, como é que pode ter tanta coisa aqui dentro, né? Eu adoro mágica, eu adoro mágica. E aí, tipo, quem é que faz mágica, né? A Frigga, mãe dele, que é bruxa, e que ensina mágica pro Loki, né? Só que, claro, isso na sim, versão da MCU, né? Na versão desse episódio aí, o Loki não deve ter aprendido mágica com a Frigga, pelo menos. sim, sim. Mas então, nosso próximo episódio, o penúltimo de What If, vai ser focado na Gamora e a gente vai ter o Tony Stark parando em Sakaar ao invés do Hulk, né? Então, o que que vai ter acontecido nesse universo e nessa realidade? Eu não consigo pensar nada muito agora, sim. Vamos ter que ver o episódio, espero que seja bom. E tem a Gamora usando a arma do Thanos também. Será que ela vai estar caçando o Tony Stark? Por quê? Né? É, Então, semana não que vem a gente sei. vai ter respostas por isso, né, Diego? É verdade, não sei, cara, não sei. Acredito que ela vai ficar assim porque ela vai perder alguém ou alguma coisa que ela gosta e vai ficar loucona, vai ficar, né, putaça, assim, vai ficar pistola, full pistola. E assim, cara, eu acredito muito que a ordem de apresentação desses episódios foi muito bem pensada, né? Hum. Mesclando episódios um pouco mais fracos com episódios impactantes, e acredito muito que os dois últimos episódios vão ser pancada, vão ser muito bons. Tudo me parece assim que teve uma orquestra bem organizada de uma certa evolução assim de hype nesses episódios. Então esse episódio eu imagino que foi pensado para ser um episódio mais leve, mais bobinho, mais Pode ser. divertidinho, mais infantil, e o final dele deixa aquela mega pulga atrás da orelha, e eu acho que agora episódios, né, 8 e 9 vão vir com tudo aí para deixar a gente empolgadaço e louco por uma segunda temporada. Sim. Mas então é isso, né, Diego? Eu puxei o ar aqui, não falei nada. Então Vai, é manda isso, ver. obrigado a todo mundo aí que continue nos seguindo lá, interagindo nos nossos posts, nos nossos stories lá, no @nerdversocast. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube. Essa semana ainda, daqui uns 2 dias, vamos lançar um vídeo, então, de várias referências que a gente falou nesse episódio, talvez outras que não falamos lá, a gente a gente coloca lá falando e colocamos imagens também para relacionar tudo que a gente está percebendo de referência, de easter egg. E é isso, né? Te agradeço a todo mundo aí que tá com a gente. E até a semana que vem. Vou deixar a palavra com o Diegueira.
É isso aí, Leandro, falou muito bem, valeu. A última coisa que eu vou dizer é para convocar a galera aí que interage com a gente a opinar, se posicionar aí. De que lado que vocês estão? Vocês Verdade. gostaram do episódio? Acharam legal? Valeu a pena as risadas? E conseguem passar por cima de um roteiro aí bem preguiçoso e bem loucão? Ou vocês acharam que não compensou as risadas e as piadas? O episódio foi muito ruim aí e não valeu o tempo de vocês. A gente quer muito saber, eu tô muito curioso para saber, né? Vocês são Tim Diegueira ou Tim Leandro? E agora? Vamos ver. Quem será que convenceu nesse podcast aqui? Boa, boa. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, galera. E desejo para vocês aí ótima semana, um ótimo dia. Não sei que momento você está ouvindo ou assistindo a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Isso Valeu, gente. Tchau, aí. Tchau, tchau. tchau.